Fala galera, vamos lá então para a segunda semana no Retrovisor. De novo, não pude fazer no Twitch porque a questão de horário está muito complicada, mas vou tentar sempre deixar aqui minhas observações, comentários, etc. Quem sabe semana que vem não dá certo, eu aviso vocês direitinho. Bora então, porque foi uma semana daquelas. O assunto é justamente esse que eu queria trazer, né? A questão das emoções. E é segunda rodada e parece que a gente já tomou uma rasteira daquelas e falamos, caramba, como conseguimos ficar tanto tempo sem ver isso, né? É incrível como num mesmo domingo pode acontecer tanta coisa, né? São 10 jogos, 15 jogos, não chegou a 15 jogos, foram 5 com mais o de noite, 6 e 7, 13 jogos. Mas foi exaustivo de tanta coisa que aconteceu, né? E a gente já vê os jogadores mesmo, né, imbuídos, tomados, né, pela adrenalina do campeonato. A gente viu lá o Tom Brady jogando iPad para tudo quanto era lado e tal. E vimos viradas inacreditáveis, né? Eu vou falar mais sobre elas no decorrer do programa. O Arizona, Miami, até os Jets, né? Os Jets conseguiram uma façanha, cara. Faltava menos de 2 minutos e os caras conseguiram virar um placar de 2 dígitos. Atlanta quase conseguiu lá em Los Angeles. Mas aí, né, foi um pouco Atlanta parado. A gente já teve uma prévia, né, na quinta-feira, o que poderia ser essa rodada. E, enfim, as emoções envolvem também torcedores, né? A gente viu os estádios inacreditavelmente ativos, né, as torcidas e tal. E mesmo de casa. Aí em casa foi terrível, porque quem assistiu os jogos, né, e ficou zapeando, ficou naquela de pra onde que eu assisto. E uma galera imensa, e ainda bem que eu não tô no meio dela, mas parece que mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas pelo Sunday Ticket, que não conseguiam ver o jogo. Tava um caos. A internet, as linhas de telefone, eu não tava nem sabendo, porque eu tava vendo normal. Mas parece que mais de 1 milhão de pessoas. A minha tia, por exemplo, só veio ter o Sunday Ticket na casa dela a partir de umas 6 horas. Antes disso, ela estava vendo o Buccaneers antes e tal, mas foi um caos e mexeu ainda mais com as emoções das pessoas para essa semana. E a NFL, meu amigo, já tá modo full on. O jogo que eu separei aqui como importantíssimo para playoff foi justamente Buccaneers e Saints, né? Uma disputa direta pela NFC South. Ninguém acredita que Atlanta ou Carolina vá né, chegar perto de ameaçar essa divisão. Então, Buccaneers vencer na casa dos Saints é um grande passo, né? Ainda mais se a gente contar o que aconteceu no ano passado, as 2 derrotas, né? Uma dificuldade que esse tipo de ataque de Tampa, do Tom Brady, tem contra a defesa dos Saints. Parecia até, né, que ia ser mais do mesmo. Eles terminaram zerados o primeiro tempo, foi 3-0, mas o ataque deles estava zerado. Mas no segundo, né, as coisas foram acontecendo, algumas boas jogadas. Não é que o Brady teve também um número espetacular, ele só conseguiu 18 passes completos de 34, 190 jardas. Turnovers aniquilaram um pouco o Jameis Winston, né, que veio um pouco antes de começar a partida, veio a notícia que ele estava jogando com algumas costelas fraturadas. Ele teve 3 interceptações e 2 fumbles. E aí, Buccaneers está 2-0 na divisão, né? Não, no recorde dele, já com um leve vantagem de desempate em relação a quem mais ameaça, que é o Saints. Os ânimos, né? Eu falei de emoção, os ânimos se exaltaram. A gente sabe que tem uma rusga, né, vamos usar esse termo, antiga já, entre o Mike Evans e o Marshawn Lattimore, e o bicho pegou lá.
Eu costumo dizer que brigas, né, na NFL são difíceis, tá todo mundo cheio de capacete, não sei o quê, e as regras são muito pesadas, né, para quem briga, mas elas acontecem pouco, mas essa foi uma briga quentinha que aconteceu lá em New Orleans. Enfim, tá o Buccaneers aí na parada, já bem, não só na divisão, como na conferência. A zebra podia ter pego um monte delas, né? Já falei algumas aí e tal, né, em cima dessas viradas, mas eu vou ficar com o jogo do Arizona, cara, porque os Cardinals entraram em campo sob uma desconfiança de todo mundo que assistiu a primeira rodada, né? O colapso da defesa que foi contra os Chiefs. E o primeiro tempo foi isso, né? O Raiders movimentou a bola como quis pelo meio do campo, com o Waller, com o Renfrow e tal, correndo com a bola também. Abriu 20-0 no intervalo. Um monte de, né, analistas no Twitter e tal já levantando a bola. Será o Cardinals o pior time desse ano, o pior time desse campeonato? Até um pensamento justo, né? Pelo que a gente viu nos 6 primeiros quartos do campeonato. Mas aí eles fizeram alguns ajustes no ataque e na defesa. Mas eu vou falar uma coisa, foi principalmente no ataque, que eles passaram a segurar mais a bola. A defesa não foi tão exposta, né? Eles mexeram um pouco na defesa também, mas eu acho que o maior benefício veio de um ataque mais ritmado, mais controlado e conseguindo, né, avançar pelo campo ao mesmo tempo que tirava minutos do relógio, mas estivesse atrás do placar, né? Não deixava o Raiders pontuar mais. Fizeram só 3 pontos no segundo tempo. E o Kyler Murray conseguiu algumas coisas, né, tirou da cartola, né? Alguns coelhos, algumas mágicas. Há muito tempo que eu não vejo uma partida com tantas jogadas. O Cliff falou nisso, o head coach, o Cliff Kingsbury, falou que ele perdeu a conta, é exatamente isso que ele falou, ele perdia a conta de quantas jogadas do or die a gente passou. Né? E foi mesmo, foram vários fourth downs, foi ali dentro da red zone, foram 2 conversões de ponto, né, de 2 pontos. O Carlos, no final das contas, poderia ter ganho com uma certa mais tranquilidade, sem precisar da prorrogação, porque ele teve um drive que foi ali até 4, 5 jardas da linha, foram para uma quarta descida que não deu certo. Se tivesse chutado o field goal ali, não teria evitado a prorrogação, mas ia ser no CCC, o andamento da partida podia ser diferente. O fato é que essas jogadas aconteceram, e aí o coração de quem estava vendo, cara, mesmo quem não era torcedor do cara como eu, que era torcedor dos Raiders, devia estar a 1000, porque foram jogadas sempre no limite, né? E drops também, que complicam a parada. Então eu fico aí com uma zebrinha fora de casa, que quase não acontece também, né, na prorrogação, porque o cara soltou a bola ali e ficou na dúvida se ele tinha entrado ou não. O Byron Murphy, recuperando o fôlego, se ele tinha entrado ou não, ficou ainda um drama ali no final, mas consagraram a vitória dos Cardinals, 29-23. Eu escolhi como time que preocupa os Bengals, né? Porque o time que foi para o Super Bowl, campeão da conferência, da AFC, quase vencedor do título, e entrava nesse campeonato com uma aura, né, de favorito, de elenco com muito talento e tal, que vinha embalado. Joe Burrow, o quarterback calmo, né, de big plays e tal. Mas as coisas tão complicadas. Eu sei que eu falei isso na semana passada, na questão da falta de treinamento, né? Ele teve o problema de hérnia na off-season. Mas um fato também, que uma coisa não foi consertada, que é a questão da proteção ao Joe Burrow. E tomou já acho que 13 sacks somando as duas partidas, né? Muita coisa. Foram 6 nessa do Cowboys, com o Micah Parsons e companhia.
Curiosamente, no jogo em que o La'el Collins, jogador de linha ofensiva, foi um dos investimentos de Cincinnati, voltava para enfrentar o seu time original. E eles vão ter que ver isso aí, cara. Se é o Burrow soltar mais rápido a bola, mexer um pouquinho no playbook, não dá para ele ficar continuando a tomar essa quantidade de sacks absurdas, né? O bom para eles é que semana que vem, em teoria, no papel, o jogo é um pouco mais tranquilo, que é lá em Nova York contra os Jets, mas agora tudo é jogo, né? Nesse momento do campeonato, nada tá sacramentado ainda como grandes favoritismos assim, né? Eles vão tentar lá então acabar com esse medo da ressaca do Super Bowl. Eu escolhi como um reencontro que foi quase um primeiro encontro, né? Uma primeira dança e tal. De uma forma meio surpreendente, eu fui fazer uma pesquisa, eu fui fazer um levantamento e foi apenas a segunda vez que estiveram frente a frente Jared Goff e Carson Wentz, escolha número 1 e número 2 do seu draft 2017, se eu não me engano. E 2016, não sei. E, enfim, já tem alguns anos, né? Os dois na liga. Tanto é que não estão nem mais nos seus times originais, né? Rams e Eagles. Carson Wentz já está na sua terceira equipe. E a única vez que eles tinham se enfrentado, né, cara a cara, foi naquele ano que o Eagles acabou campeão, aquele ano mágico, que o Carson Wentz estava uma performance até fora, você pode se dizer hoje em dia que estava com performance fora da curva, né? E foi justamente a partida que ele se machucou. E aí ele fica fora dos playoffs e do Super Bowl. Naquele jogo que ele sai machucado, o Eagles venceu com uma jogada defensiva lá no final e tal. Mas é incrível, né? Porque eles eram da mesma conferência, dois times que disputavam, né? Estavam disputando as coisas e não se encontraram. Os times jogaram mais uma vez, mas o Wentz estava fora também, jogou o Foles, enfim, de fato. E ano passado, com o Wentz em Indianápolis, o Goff já tinha saído dos Rams quando o Rams foi jogar lá, né? Na casa dos Colts. Então, num jogo inteiro foi a primeira vez e mais aquela. Dessa vez, deu Goff, que abriu uma vantagem grande também. Foi mais um jogo desses de tentativa de virada. A certo momento chegamos a pensar, putz, Lions de novo, né? Vai acontecer alguma coisa, mas acabaram garantindo, né, os pontos lá, o touchdown para o Amon-Ra. E no direto, chegou a estar 22-0, é isso aí. No direto, o Goff completou 20 de 34 passes, 4 touchdowns e nenhuma interceptação, 256 jardas. O Wentz teve mais jardas, teve 387. É isso mesmo? Não tem certo? Sei lá. Completou 30 de 46 passes, 3 touchdowns e uma interceptação. Enfim, foi uma boa partida, se você pegar assim, em termos estatísticos dos dois. Um jogo, né, não tão charmoso assim da rodada, mas que tinha esse detalhe de dois quarterbacks que querem se restabelecer, né, como opções viáveis de titular. Eu não poderia escolher outra pessoa para o lesionado da semana, né, uma lesão que repercute, que é o quarterback do São Francisco, o Trey Lance. Se machuca logo no começo da partida, primeiro quarto, eu acho ainda, tinha dado 3 passes no jogo, e uma lesão, teve uma fratura, né, no tornozelo, tá fora da temporada. Eu não quero ficar aqui me gabando, ainda mais de coisas de lesão e tal, mas eu falei no programa da NFC West, falei também no dos quarterbacks e falei no preview, falei nos 3 programas, que tinha uma coisa que me preocupava muito em relação ao Trey Lance e a São Francisco, que era o jeito dele correr, a forma com que ele corria.
ele não sabe se defender, ele não sabe, ele não tem o feeling, né, e o estilo que corre mesmo, o posicionamento do corpo. E eu até fiz uma comparação que me lembrava um pouco com o RG3 correndo. Então, que poderia convidar alguma lesão, ela aconteceu muito antes do que eu imaginei. O Garoppolo, então, né, que não acabou que o São Francisco não conseguiu a troca, fizeram lá um acordo para ele ser reserva esse ano, ele tá de volta e vai ser o titular, né? Eu acho que em termos de playoff, de chance de playoff, não muda muita coisa para São Francisco. É a mesma coisa, né? Você vê que os jogadores, né, do time prontamente abraçaram o Garoppolo, ele é o cara agora, e acho só que é uma situação de planejamento de elenco muito complicada que São Francisco vai viver aí nos próximos 2, 3 anos. Muito complicada. 2 anos, próximas 2 off-seasons. Vão ser de muita conversa, muita especulação, e não sei que massa de manobra que eles vão ter para reverter esse quadro que eles mesmos se colocaram. Enfim, ganharam o jogo de Seattle, estão agora com uma vitória e uma derrota, e tudo aberto. No campeonato, tudo aberto. Bora então para os destaques da rodada. O ofensivo, cara, eu queria ter colocado o Tyreek Hill, mas eu não posso deixar de expandir isso aí pro Tua, porque se você pegar também tudo que o Waddle fez no jogo e tal, e toda a história, né, toda novela em relação a ele e tal, o Tua foi o cara da rodada, né? Conseguir aquela virada lá em Baltimore é algo para ele botar no currículo dele para sempre. Não vai ficar exatamente junto daquele título que ele ganhou com o Alabama, que ele passa e tira o Alabama, mas tá quase ali, né? E aquelas dúvidas, todo aquele sentimento de que fizemos merda no draft e tal, porque eles tiveram a opção de escolher o Herbert, isso fica um pouquinho de lado, né? Poder dar uma moral nova. Toda a conversa também, a zoação que foi em cima do Tyreek Hill por ele ter ido para lá, trocar Mahomes por Tua e tal. Aí, o Tyreek Hill teve 190 jardas, 2 touchdowns, né? Então tá ali uma resposta inicial, né? Importante para o time ganhar confiança com ele para uma caminhada que ainda tem pela frente nesse ano. Tô muito confortável com a aposta de wildcard de playoff que eu fiz pro Miami esse ano lá. Então o Mr. Tua, né, que terminou com 469 jardas, 36 passes completos em 50, 9.4 jardas por tentativa, né? Toda a conversa lá se ele tem ou não tem braço, 6 touchdowns, 2 interceptações, mais 6 touchdowns. Tá aí, enfrentando do outro lado o Lamar Jackson, que provavelmente se tivesse ganho o jogo, tinha alta chance de ser aqui o destaque ofensivo da partida também, né? Isso ainda conta ainda mais pro Tua tá aqui. Defensivamente, eu escolhi um nome que talvez vocês não conheçam, ou ninguém tenha falado, mas enfim, de tudo que eu olhei assim, eu resolvi trazer aqui um jogador de linha defensiva dos Broncos, chamado Dre'Mont Jones. E ele nessa partida teve além de 6 tackles, 2 sacks, forçou um fumble que acabou não recuperado. Foi o Texans recuperou a bola. Mas enfim, é uma pressão interna, mais um hit também no quarterback, além dos dois sacks. A pressão interna é o nome do jogo hoje em dia, né? E esse é um dos caras que não tem fama, mas consegue fazer isso. Ano passado era um ano para ele ter explodido. Não aconteceu, talvez pela toda a situação do time e tudo mais. Já é um grande começo para ele esse ano e o Broncos precisa muito. E outra, ele está já começando a se colocar também como líder do time, falando e tal. É um jogador para a gente ter em mente aí esse ano, o Dre'Mont Jones. Special Teams teve uma coisa curiosa. A gente teve nessa rodada grandes lances, grandes jogadas de Special Teams. Porém, elas foram em times que perderam jogos, né? Teve punch block para touchdown, teve Seattle bloqueou um field goal que acabou em touchdown também. Enfim, tive que acabar escolhendo uma delas, não gosto muito, mas escolhi ainda do jogo do Miami e Baltimore, o kickoff
inicial da partida, né? Retornado pelo Duvernay, que até saiu com conclusão na partida, mas vem se tornando um dos alvos, talvez o alvo principal do Lamar Jackson. Ele retorna mais sem jardas, pegou lá dentro da endzone. Normalmente hoje em dia ninguém nem volta, né? Mas ele decidiu sair com ela e abriu logo o placar do jogo. É um lance cada vez mais raro na NFL, então, sei lá, se eu vou ter outra oportunidade de trazer aqui, tá aí o Duvernay. Calouro, pela segunda semana seguida, eu vou ficar com o wide receiver. Né? Poderia ter trazido o Hutchinson e tal, que teve 3 sacks, mas resolvi ficar aqui, resolvi trazer o Jets para conversa. Né? E o Garrett Wilson, que foi o primeiro, não, foi o segundo recebedor escolhido, do Drake London dos Falcons, saiu antes. Mas o Garrett Wilson era o número 1 da maioria dos rankings e tal, e já está se estabelecendo, né, nos Jets. E por que eu estou falando isso? Porque foram 8 passes completos recebidos em 14 targets. Você vê aí, não, tudo bem, 6 que não pegou, né, teria que olhar se foram drops ou não, então não sei o quê. Mas 14 targets significa que ele já é o principal alvo do time. Né? O segundo em targets, sei lá, teve 9, que foi o tight end. Né? Os outros vêm com 4, 3, ou seja, é uma diferença muito grande. Ele o Flaco já olha primeiro para ele. Né? O jogador perigoso acabou completando 102 jardas, 2 touchdowns, um no começo e o outro que sacramentou a virada, né? E esse resultado inesperado. Nem olhei no Survival para ver se sobrou alguém ainda depois dessa rodada, mas está aí o Garrett Wilson. E para finalizar, a jogada que eu escolhi foi também da partida de Arizona e Las Vegas. Porque o Kyler Murray fez um negócio que eu nunca tinha visto, que foi uma dessas conversões de 2 pontos pós-touchdown. A jogada não dá certa, o alvo inicial, se eu não me engano, era o Hurts, mas tinha 2 jogadores com ele e tal, não sei o que, o Kyler Murray segura um pouco mais a bola, chega a pressão, e aí ele começa a dançar para um lado e para o outro, correr para cá, para lá. Achei que ele já ia tomar uma pancada, mas escapou, foi lá para trás, 20 jardas para trás, e de repente ele sai correndo pelo campo e faz entra ele pela red zone. Né? Foi incrível, né? Incrível o que aconteceu, porque naquele momento a cobertura já devia, né, ter dado um relaxado e focado nele, mas não, ele veio com a bola e entrou até sem ser encostado na endzone. Foi um lance muito curioso, porque não é dessa forma que a gente vê acontecer esse tipo de conversão. Beleza, galera? Vamos ver se semana que vem vai no Twitch. Se também não for na semana que vem, aí eu já digo que vai ser uma coisa muito esporádica mesmo. Mas estamos aí com o vídeo, os posts, né, Power Rankings e tudo mais vão sair na semana, e também escutem o podcast, que, como vocês devem saber, fala da rodada que vai começar. Então essa semana a gente vai gravar aí na quarta-feira sobre a semana 3, o que pode acontecer e não nela, lógico, que a gente vai trazer coisas que aconteceram na 2 também. Então beleza, galera, até mais.